Eu fico imaginando se Bebeto e Romário tivessem parceria amigo de verdade, que eles não são amigos de verdade. E infelizmente o Romário falou uma coisa... E esse título de 94, tu acha que veio pra coroar, assim, teu trabalho? A gente desacreditado aqui, né? Tu tava no jogo de 93, no Maracanã, foi contra a Argentina ou contra o Uruguai? O jogo do Romário, que o Romário foi convocado. Sim, tava contra o Uruguai. Uruguai na final. Contra o Uruguai, que o Romário meteu 2 gols do Romário, 2-0. Assim, tem jogos, assim, tem alguns jogos 130 mil pessoas no Maracanã. Que servem pra carimbar, né? Um jogo desse carimba título. Sim. O cruzamento foi seu? Do Romário meteu gol. Não, foi do Bebeto. Foi do Bebeto. Porque, assim, eu costumo dizer que tem jogos que carimbam o título, jogos anteriores. Sim. E esse era um jogo que carimbou o título. Assim, eu era moleque, mas desse jogo, acho que ele é tão importante quanto a semifinal. Verdade. Porque classificou, é claro. Verdade. Mas pra dar moral, porque a confiança é tudo pra um cara que faz o esporte. Esse jogo, Fernando, foi muito importante pra gente, porque, assim, o Romário também foi convocado. Porque o Romário não vinha sendo convocado. É isso, todo mundo queria que ele fosse. Foi o primeiro jogo dele. Houve aquela coisa que ele... Né, eu já falei isso, mas eu gostaria de reforçar isso. O Zagallo está com 92 anos, se eu não me engano. E eu já falei isso abertamente, porque, cara, eu sou muito amigo do Romário, sou mais amigo do Bebeto que o Romário, já aconteceu uma briguinha dos dois. Falei, cara, não vale a pena. Cara, são os dois caras que fizeram história. E o Zagallo está com 93 anos. O Romário, por favor, baixinho, vai lá, abraça o Zagallo e fala, cara, porque, sabe, daqui a pouco a gente não vai ter mais o Zagallo aqui. É mesmo, é verdade. E não vale a pena. A gente passou por uma pandemia que eu perdi meu sogro e perdi meu concunhado, né? Casado com a irmã da minha esposa. Não vale a pena a gente ter briga. Não vale a pena a gente ter inimizade. E momentos, cara, eu fico imaginando se Bebeto e Romário tivessem parceria amigo de verdade, que eles não são amigos de verdade. E, infelizmente, o Romário falou uma coisa, o Bebeto teve que rebater, né, num podcast. Mas não vale a pena. Agora, se tratando, só que Bebeto e Romário ainda vão ter, se Deus quiser, aí muito tempo para viver. Ainda. Mas, assim, a gente não sabe, porque uma pandemia, a gente viu como a gente é passageiro. A gente pode partir desse mundo a qualquer momento. Perdemos tanta gente querida, tanta gente amada, como aconteceu na minha família. Então, não vale a pena ter inimizade. Além disso, os dois podem ganhar dinheiro pra caraca juntos, porque é uma dupla fantástica. Né? Mas, assim, se tratando do Zagallo, pelo amor de Deus, cara, abraça o cara lá, fala assim, Zagallo, me perdoe por ter colocado ali na porta do banheiro. Ainda tem essa briga ainda? Mas foi isso que começou lá atrás. Porque o banheiro fez isso, aí eles ficou chateado, além de algumas, no caso da comissão técnica, né, algumas atitudes do Romário. Aí é uma questão que eu não posso falar, porque é uma questão da comissão técnica, achou que ele não merecia mais ser convocado porque desobedeceu uma situação da comissão técnica. Sim. Né? E da estrutura do clube, da seleção brasileira. Então, assim, mas não vale a pena, cara. Pelo amor de Deus, o cara tá com 92 anos e foi um cara muito importante. E um único tetracampeão que existe. Essa é a realidade. Né? Ele foi campeão, bicampeão como jogador. Foi tricampeão como treinador e tetracampeão ali como auxiliar e coordenador técnico. Então, assim, é um cara que merece. É o maior treinador da história do futebol brasileiro. Sabe, o que ele conquistou, ninguém conquistou. Ninguém. Provavelmente não vai conquistar, né? O Parreira, Filipão tiveram oportunidades aí em 2014, infelizmente não aconteceu. Mas assim, o que o Zagallo já conseguiu como jogador e como treinador, não tem parecido. Pra outro conseguir, não tem, não consegue. Não vai acontecer mesmo. Cara, e é legal você falar disso, porque são caras que são referência para muita gente e que dentro desse processo deles estarem juntos e não acontecer é ruim pro nosso futebol, né? É ruim para a história que a gente tem na seleção brasileira. Caraca, esse título de 94 foi incrível mesmo, porque você machucou, né, cara? Isso. Você machucou. Foi contra a Suécia mesmo? No último jogo. Machuquei contra na final contra mesmo, a Itália. Contra a Suécia eu joguei o tempo todo e, infelizmente, contra a Itália eu tinha acabado de dar um drible entre dois, eu não lembro exatamente o nome do zagueiro, mas entre os dois, zagueiro e lateral, e consegui. Só que a bola caiu na minha esquerda. E eu, para não bater de esquerda, botei de 3 dedos.
nessa hora abriu uma brecha mesmo aqui no anterior da minha coxa direita e eu ainda tentei ainda, eu falei, cara, eu não posso ficar em campo assim, mancando. Aí eu passei no banco, falei pro Parreira, aquece o Cafu. Aí depois do jogo ele falou assim, pô, já escalou o time? Já escalou o time. Falei, pô, quem ia entrar? Pô, não era, pô, não tinha como, não tinha Leonardo pra botar branco do lado direito, não tem como, era o Cafu, pô. Não, poderia colocar o Mazinho ali. Eu falei, mas tu não ia colocar o Mazinho de lateral direito, eu ia colocar... Tava jogando o Mazinho, não ia E do jeito que o Cafu tava já aqui no meu cangote, é porque eu tava muito bem, e depois, tanto que em 98 ele bem acabou mais jovem, indo. Bem mais jovem jovem que você também, né? Você não era velho em 94, mas o Cafu não, era tava bem mais com jovem. 29, o Cafu devia estar com uns 22, 23. Bem mais jovem e Não, fisicamente. mas fisicamente, 29 anos, você sabe, é assim, é o auge. Isso. De 28 a 32 anos é o auge que você está muito bem fisicamente, uma inteligência, assim, porque pela experiência você passa a saber realmente os caminhos, os atalhos, é um período maravilhoso. Eu estava muito bem. Mas assim, até contar rapidamente aqui uma situação, e eu falo isso para meus jogadores. Muito cuidado, cuide do seu corpo. Por quê? Eu fui dar uma entrevista entre a semifinal e a final. Nós fomos primeiro na Nike, que era a minha patrocinadora. Desculpa aí falar. Pode falar o que quiser. Nike era a patrocinadora, né, de alguns atletas. Não era, na época era a Umbro, que era da camisa e tal, mas a chuteira eu era Nike. Eram 10 jogadores mais ou menos da Nike. E nós fomos na Nike pegar material e tal. Organizei a coisa toda e tal, porque eu tinha... Como eu falava alemão, o cara que fazia, que era o diretor, era alemão. Ajudei a traduzir muita coisa para aqueles que fizeram o contrato. E aí fomos lá, e depois disso eu fui na Universal Studios dar uma entrevista. Porra, que maneiro, hein? E foi maravilhoso, a galera, pô, me abraçou, tinha vários brasileiros na Universal Studios ali em Los Angeles, né, no centro de Los Angeles, quer dizer, no centro próximo de Los Angeles. Só que na volta, eu fui dali, da onde eu tava, foi 30 minutinhos na ida, só que na volta, um trânsito miserável, 5 horas dentro de uma van. Caraca. E isso... 3 dias antes do jogo final. Ou 3 dias antes do jogo final. Quer dizer, provavelmente, aquela entrevista ali atrapalhou muito a minha recuperação para o jogo final. E que eu tive um estiramento. Caraca. Então eu falo sempre para os jogadores, vocês às vezes, né, acaba um jogo, se de repente vai para a night, não tem nenhum problema você ir, mas no momento certo. Você quer sair no momento certo, você quer beber alguma coisa no momento certo. Você tem que entender que você não é como teus amigos, que podem sair, que podem fazer o que quiser, mas você precisa do teu corpo. Então foi assim uma experiência para mim que eu lamentei muito, né? Provavelmente eu não disputei uma final de Copa do Mundo toda por causa de um erro estratégico meu ali. Deveria ter ficado pianinho ali no hotel. Tava com a minha esposa lá, inclusive, mas infelizmente acabei sofrendo uma contusão. Caraca, que cagada, né?